Bom dia, pessoal. 7 da manhã em ponto. Hoje é dia 10 de março de 2026 e nós estamos começando agora a edição desta terça-feira do Desperta, para que você saia da cama bem informado. Então, eu desejo que você tenha um dia ótimo, com bastante disposição e alegria, e aproveite aqui para ficar sabendo do que aconteceu com o nosso planetinha. E eu começo dizendo que ontem foi um dia de polvorosa para os mercados do petróleo ao redor do mundo, porque as cotações dispararam. O preço chegou a bater $150 o barril, o que é para paralisar qualquer economia do mundo. E mais tarde, depois da garantia do presidente dos Estados Unidos, que aliás ninguém sabe se será cumprida ou não, de que a guerra está por terminar, o petróleo baixou para o patamar de $90. Mas $90 também é um preço muito acima da média que vinha sendo praticada no mundo e é entendido como uma cotação de exceção, excepcionalíssima, por causa justamente dos bloqueios no Estreito de Hormuz. De qualquer forma, enquanto a situação geopolítica do mundo vai redesenhando o mapa do Oriente Médio, aqui no Brasil, postos de gasolina já começam a redesenhar o caminho do nosso dinheiro, o dinheiro que sai do bolso do consumidor e vai para o dono do posto de gasolina. Porque num movimento puramente especulativo, donos de postos já estão antecipando o custo Trump da gasolina e já cobrando R$1 a mais, muitos postos de gasolina por aí, cobrando R$7 o litro, quando na semana passada a cotação pouco passava dos R$6. Então, é a guerra da insanidade do Trump lá nos Estados Unidos, começando a produzir efeitos danosos aqui. Ocorre que esses efeitos danosos também se reproduzem lá nos Estados Unidos, né, onde estão sendo preparadas agora as eleições de meio de mandato. E provavelmente haverá consequências, sim, a gente espera, para o Donald Trump. Além da guerra do Irã, nós temos hoje vários outros assuntos aqui que dizem respeito à movimentação em torno do tema Banco Master, né, que continua como esqueletos na parede, sacudindo aí os bastidores da República, que quieta, calada, continua apavorada com o que pode sair dos registros que estão nas mãos da Polícia Federal de 8 celulares e ainda mais a possibilidade, que não se sabe se é concreta ou não, de uma delação premiada ocorrer. E aí vem a pergunta, delação premiada para quê? Quem é que Vocário poderia denunciar? Afinal de contas, ele é supostamente o chefe dessa quadrilha ou dessa organização criminosa que, com um lobby de fazer cair o queixo, mobilizou metade da República, né? Presidentes de partidos, ministros de tribunais superiores, presidentes de casas do Parlamento brasileiro, enfim, aprontou a maior grupo de interesses atuando em Brasília que já se viu ao longo da história, atuando de maneira espúria, tá? Esses são os assuntos em torno dos quais a gente vai trabalhar hoje aqui no Desperta, tá? Então, mais uma vez eu digo para você, bom dia, saia da cama com bastante alegria, vá tomando seu café enquanto eu vou contando para você as histórias do mundo como está neste momento, tá? E para começar nós vamos saber do meu amigo Alex Amorim quais são as novidades do reino do futebol. Cadê o Alex? Bom dia, doutor Alex, tudo bem? Bom dia, Panunzo, bom dia nossa audiência, tudo ótimo. E você, Panunzo, como foi sair de casa nessa chuva? Chovendo, né? Daqui a pouco eu vou falar na meteorologia, vai chover bastante hoje, temperatura cai um pouquinho. Eu gosto do frio, mas não gosto de chuva, né? Pelo menos não na hora de vir para o trabalho, a gente chega todo molhado. Sim. Mas vamos lá, Alex, além de reclamar da chuva, o que mais nós temos hoje na área dos esportes? Então, Panunzo, hoje, terça-feira, sempre é um pouquinho mais calma. Hoje teremos a abertura ali da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo entre Mirassol e Santos, ali no estádio José Maria de Campos Maia, às 9h30 da noite. Então, amanhã a gente traz esse resultado da abertura dessa 5ª rodada e amanhã vai ter alguns jogos também, como Palmeiras e Vasco, e entre outros grandes clássicos regionais aqui do Brasil, Panunzo. Que beleza. Isso é tudo? Isso é tudo, Meu porém, Deus. Estamos aqui a postos, precisando só me chamar, Panunzo. Tá bom, um abração para você, bom dia para nós, viu, Alex? Pra nós. O Alex segue aqui, né, o nosso DTV, é o diretor de TV, ele é que corta as câmeras e bota no ar as reportagens que a gente eventualmente apresenta por aqui. Então tá bom, então vamos agora falar um pouquinho da meteorologia. Hoje, mais uma vez, o site do Instituto Nacional de Meteorologia tá com algumas instabilidades. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Pronto, entrou agora. Beleza, maravilha. Bom, tá aí, esse é o mapa do Brasil hoje. Onde está amarelo vai chover, onde está laranja vai chover mais ainda, né? E tem aqui, olha, 2 alertas do INMET, um de chuvas intensas nessa região grandona toda aqui, né? Que abarca
parte da região norte, todo o centro-oeste, desce por Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e vai até o norte do Paraná, né? Esse é o que vai acontecer hoje. Bastante chuva aí no fechamento, nas águas de março, né? As últimas águas de março desse nosso verão aqui. E a temperatura, a frente fria que está passando aqui pelo sul-sudeste, ela derrubou bastante, mas não temos um frio polar, como estava prometido dias atrás. Temos apenas instabilidades no nosso radar aqui, instabilidades amenas que não provocaram, pelo menos de ontem para hoje, nenhum tipo de conturbação nas nossas vidas, né? Felizmente, porque o fim de semana foi duro aqui em São Paulo, no litoral de São Paulo, com a chuvarada que caiu, tá? Então vamos ver aqui como é que vai ficar a temperatura na capital do seu estado, para que você saiba aí pertinho da cidade onde você mora ou nela mesmo o que vai acontecer. Começando aqui por Porto Alegre, nós vamos ter máxima de 27, chove, né? Possibilidade de chuva isolada, não é uma chuva muito forte. A mesma coisa lá em Florianópolis, dia já amanhece nublado, máxima vai a 26 graus. Em Curitiba chega a 21 com a mesma previsão. E aqui no estado de São Paulo, no interior inteiro, vai chover bastante. A capital pode ter bastante chuva também, porque a gente sabe que ela fica na zona de influência das correntes que vêm do mar, que vêm muito hidratadas, né? E nesse calorão o vapor condensa e chove muito. Então nós vamos ter chuva isolada hoje durante o dia inteiro. Já começou o dia com chuva aqui na minha vinda aqui para a produtora do ICL. No Rio de Janeiro, nuvens, chuva isolada e máxima de 31. Em Vitória, máxima de 32 com a mesma previsão. Belo Horizonte pode ser hoje que tem um dia de trégua lá, sem chuva, tá? A previsão não contempla chuva e a máxima vai a 29 graus Celsius. No centro-oeste brasileiro, Campo Grande terá 30 graus, deve chover bastante. Cuiabá vai a 33 a temperatura com chuvas. Em Goiânia teremos 32 graus centígrados de temperatura máxima, né? Calorão, como os goianos estão acostumados e gostam. Em Brasília, a temperatura máxima vai a 27 graus, nuvens, possibilidade de chuva isolada no horizonte. Vamos agora para a região norte. Vou começar com Palmas, no Tocantins hoje. Palmas vai ter nuvens, possibilidade de chuva isolada, máxima de 33. Porto Velho vai ter 31 graus de máxima, também chove por lá, a mesma coisa em Rio Branco, que terá 32, Manaus 33 graus, em Boa Vista, Roraima, teremos 36 graus de temperatura máxima, tá quente pra caramba lá. Macapá, muitas nuvens, pancadas de chuvas e trovoadas isoladas com 31 de máxima. Em Belém, também deve chover bastante, com máxima de 32 graus Celsius. E agora a gente vai ver o Nordeste brasileiro. Vou pegar aqui, olha, começando por São Luís, que terá 29 graus, chove bastante em São Luís, chove também em Teresina, onde a máxima também será de 20. Reforço aqui a minha impressão, hein? Esse ano, Teresina não está merecendo o título de fornalhazinha do Brasil, tá? As temperaturas lá, para os padrões locais, estão bastante amenas. Agora, nessa época do ano, começa a fazer menos calor lá em Teresina, que é normal, né? Eles têm lá o tal do BR-Obró, que são os meses mais quentes do ano, os meses que terminam com bró, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro. Agora começa a ficar mais ameno. Foi tranquilo esse ano, não foi, pessoal aí de Teresina? Em Fortaleza, a temperatura vai ser de 31 graus, possibilidade de chuva isolada. Também deve chover em Natal, com máxima de 31. Em João Pessoa, também 31, nuvens com possibilidade de chuva isolada. Em Recife, 30 graus Celsius de temperatura. Em Maceió, 31 graus Celsius. Em Aracaju, também 31 graus Celsius, sem chuva nessas três últimas capitais. Em Salvador, onde também teremos nuvens no céu hoje, o dia vai ser bom para a praia, com máxima de 28 graus Celsius. Essa é a meteorologia para o dia de hoje. E agora nós vamos mostrar para vocês os destaques aqui na capa do ICL Notícias, que é o nosso site. Começando com um levantamento exclusivo aqui do portal, feito pelo Kleber Lourenço, revela que Daniel Vorcar era cliente habitué do Banco Central do Brasil. Por requerimento via Lei de Acesso à Informação, o Kleber ficou sabendo que ele foi 24 vezes ao Banco Central durante a gestão do Campos Neto. O que será que tanto ia fazer no Banco Central Daniel Vorcar, hein? Temos aqui vários outros assuntos que decorrem da guarda do sigilo, né, e dos vazamentos que estão acontecendo aí, que tem alimentado o noticiário, inclusive colocado fogo na fogueirinha das vaidades da política, né? Olha, uma das reportagens do Kleber está mostrando para a gente, olha, o Supremo não recebeu
os dados do celular do Vorcaro durante a relatoria do Toffoli, né? É o que Toffoli tenta explicar para as pessoas que não tomou nenhuma atitude contra o processo, inclusive porque disse que não sabia, e agora vem a confirmação de que realmente esses dados não chegaram até a mão dele, né? O governador do Distrito Federal fechou um contrato de 38 milhões de reais. O governador do Distrito Federal, que é advogado, o escritório dele, que leva o nome dele, fechou um contrato de 38 milhões de reais com um dos fundos operados pela REAG, tá? E quando o escândalo estourou e o Banco Regional de Brasília perdeu a sua condição de liquidez, o que fez o governador? Apresentou uma relação de 9 terrenos para dar em garantia de um fundo de financiamento para amortizar o prejuízo que a gestão ruinosa dele trouxe a esse banco estatal, né? E aí ficamos sabendo que um desses 9 terrenos está numa área de proteção de mananciais. Isso, o governador ofereceu um paraíso ecológico para socorrer o BRB que ele mandou para a lama, tá? Mudando aqui para a guerra do Irã, o dólar caiu ontem por causa dos movimentos especulativos no campo do petróleo e a Bolsa subiu depois que o Trump disse que ia acabar com a guerra do Iraque. Agora, há uma clara inconsistência aqui, uma incongruência mesmo, entre as ações concretas, né, no teatro de operações e as promessas do Trump. O mercado ontem se ficou contente com a afirmação dele de que a guerra está chegando ao final. Será que está mesmo? No teatro de guerra não há nenhum sinal disso. Nos destaques nacionais, nós temos aqui a questão da nova CPI, da nova CPMI, que foi instaurada, que foi requerida, né, por 35 senadores da República. São mais assinaturas do que era necessário. O senador Rogério Correia apresentou o requerimento de CPMI para investigar não mais o Banco Master, mas os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. O que será que vai acontecer com essa CPMI, né? Nos destaques secundários aqui, nós temos aqui, olha, a CPI do INSS recebeu apenas 0,25% dos dados sobre o Vorcaro que estavam com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né? E outras informações de outras informações de outra natureza dão conta de questões muito complicadas. Por exemplo, olha só, a Igreja Universal do Reino de Deus, que a gente sabe que tem investido pesado no assédio a policiais militares, continua trabalhando dentro da Polícia Militar do Paraná, o que contraria os regulamentos dos quartéis da própria PM, tá? E aqui no Brasil, apesar do clima de tensão geopolítica, olha aqui, ó, temos uma manchete dando conta de que o Brasil e a China estão confirmando a construção de uma fábrica de máquinas agrícolas lá no Rio de Janeiro. Então esses são os destaques que nós temos para hoje e eu já vou chamar o meu amigo Kleber Lourenço aqui, porque o Kleber tem os principais destaques hoje que ele pessoalmente apurou. Quero falar com o Kleber, cadê ele? Ele já está se preparando aqui. Está prontinho ele, Alex? Tá aí, o homem sempre pronto para entrar no ar. Tudo bem, Kleber? Bom dia. Tudo bom? Ótimo, tudo ótimo. Bom dia também para a nossa comunidade. Bom dia. Vamos lá, Kleber, começamos por onde? Olha, Panuso, vamos falar do Roberto Campos Neto, essa figura ensaboada que volta e meia aparecem os nomes, aparece o nome, desaparece o nome, mas que até o momento não deu esclarecimentos devidos ali sobre a trajetória do Banco Master durante a sua gestão, já que várias coisas, no mínimo, estranhas aconteceram. Vale lembrar que o Daniel Vorcaro comprou o Banco Master, que antigamente que era o antigo Banco Máxima, lá em 2019, e que Daniel Vorcaro, naquela ocasião, já enfrentava problemas na justiça, inclusive acusações sobre malfeitos no sistema financeiro. E até mesmo o próprio Banco Máxima também tinha problemas na justiça, quando o Banco Central autorizou que ele fosse vendido a Daniel Vorcaro e que ele também que ele fosse renomeado ali para o Banco Master que nós conhecemos. Então veja só como foi tudo muito absurdo. Eu estou ouvindo o pessoal aqui no ponto. Tira para nós aí, Alex, não enlouquece o nosso Kleber aí, amanhã ele não volta. Segura ele aí. Fala, Kleber. Mas então, Panuso, então a gente teve esses vários problemas já antes da compra, da criação de fato do Banco Master, como nós temos ele hoje, e ao longo
de toda a trajetória, nós descobrimos também pela Polícia Federal que 2 servidores do Banco Central, durante a gestão Campos Neto, inclusive um deles sendo um diretor da instituição, também estava ali dentro da equipe do Daniel Vorcaro, atuando, segundo as palavras da própria Polícia Federal, como uma espécie de consultor. Além disso, durante a gestão Campos Neto, o Banco Master ele teve um crescimento vertiginoso. Então, daquele banquinho pequeno e problemático que nós tínhamos em 2019, para esse banco que pode causar uma hecatombe política e já causou um baita rombo no fundo garantidor, ele foi muito próspero durante esses anos. Então, o próprio Banco Máxima tendo problemas, o Daniel Vorcaro tendo problemas também na justiça referente à área financeira, o banco cresceu, prosperou e se tornou o que ele é hoje e criou os problemas que nós estamos tendo que acompanhar diariamente no noticiário, principalmente nas páginas policiais, Panunzio. Pois é impressionante, Kleber, quando a gente observa a cronologia dessa história toda, como a ascensão e a queda do Vorcaro foram rápidas e foram intensas, né? Porque em tão pouco tempo ele construiu esse sistema de lobby e a estrutura financeira da sua pirâmide lá do Banco Master. Agora, o Roberto Campos Neto, que não falou absolutamente nada sobre nada até agora, parece que tem muito o que explicar, né? A julgar pela frequência com que o Vorcaro ia visitá-lo no Banco Central, deve ter muita coisa para ele falar, né, Kleber? Exatamente. Olha, entre os denunciados na época do Banco Máxima, temos o então diretor-presidente do banco, Saul Sabah, que foi, segundo a denúncia, vou até ler a denúncia certinha aqui para vocês. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, os executivos do banco teriam praticado gestão fraudulenta, além de prestar informações falsas ao Banco Central e divulgar dados inverídicos em demonstrativos financeiros. Então, veja só, uma instituição que já era problemática antes mesmo de Daniel Vorcaro, já tinha seus problemas. Nós vimos ontem também, com a reportagem exclusiva e uma denúncia bombástica também da Alice Maciel e do Flávio VM Costa, como o processo de compra também contou com fundos de origem financeira extremamente suspeitos e estranhos também. Então, isso vai se avolumando e isso aconteceu mais uma vez durante a gestão de Roberto Campos Neto. Isso não quer dizer que ele que o Roberto Campos Neto seja um criminoso, que ele precisa ser preso amanhã, não. Porém, ele precisa, no mínimo, ser convocado pelas autoridades na condição, num primeiro momento, obviamente, de testemunha, para que possa prestar esses esclarecimentos. Como é que uma instituição onde o comprador tinha problemas com a justiça justamente por malfeitos no mercado financeiro, foi autorizado a comprar um banco que era também acusado de vários problemas no mercado financeiro. E esse banco foi operando livremente ao longo dos anos e foi ganhando volume, ganhando relevância política, e foi acontecer o que está acontecendo. Então é fundamental, e inclusive é fundamental que Roberto Campos Neto preste esclarecimentos também na CPI do crime organizado, que também está investigando o caso Master. Afinal de contas, acho que diante de tudo que nós temos hoje revelado, o suposto envolvimento de traficantes na compra do Banco Master, temos também esse problema da milícia do Vorcaro, onde nós temos ali um grupo que estava responsável por intimidar e espionar adversários e jornalistas de Daniel Vorcaro. Tudo isso configura, obviamente, uma organização criminosa extremamente perigosa. E isso precisa ser investigado também pela CPI do crime organizado e precisa, acima de tudo, que Roberto Campos Neto preste seus esclarecimentos. Num primeiro momento, no mínimo, é fundamental que ele faça isso, seja a Polícia Federal, seja ao Congresso Nacional, Panunzio. Pois é, agora, o que o Vorcaro ia tanto fazer no Banco Central? Conta para nós quantas vezes ele esteve lá durante a gestão do Campos Neto, Kleber? 24 vezes. Eu fiz um levantamento através da Lei de Acesso à Informação, fiz requerimento ao Banco Central para conseguir os registros de entrada e saída de Daniel Vorcaro. Temos algumas reuniões que duraram até mais de 2 horas, sendo ali 2h40, 2h30, dentro dessas visitas. Uma em específico, eu vou até abrir aqui para a gente ver direitinho, mas uma delas aconteceu em 30 de outubro de 2024, onde ele chegou ao Banco Central perto das 10 horas da manhã e saiu às 12h40. Essa reunião foi com a diretoria de fiscalização do banco e foi bem no auge das notícias de que o BTG Pactual, que estava ali numa operação de compra de ativos do Banco Master, nesse meio de campo, surgiram várias notícias de que o BTG iria voltar atrás e ia desistir da compra de ativos, algo que foi, na ocasião, negado pelo próprio BTG e também pelo Banco Master.
mas que incomodou bastante Daniel Vorcaro. Ele, inclusive, nas mensagens que tivemos acesso com a namorada dele, ele chega a mencionar um pouco sobre isso também. E ele faz esses questionamentos ao diretor de fiscalização do Banco Central na ocasião também. Então, ele tinha essas visitas recorrentes, só diminuindo durante a pandemia, mas foram 24 vezes durante todo o período de transação ali de Banco Máxima para Banco Master e até os dias finais da gestão de Campos Neto. E durante também a gestão de Gabriel Galípolo, ele chegou a fazer outras visitas também ao Banco Central para tratar de diversos assuntos. Mas dá para a gente perceber que era uma figura ali de acesso frequente na instituição que é responsável por fiscalizar o mercado bancário no Brasil. Aí, olhando o cronograma dessas visitas que o Kleber levantou, fica muito claro, né, que é uma concentração delas em 2019, não é isso, Kleber? E também na soma de 2023 com 2024. Como é que foi a distribuição no tempo dessas visitas? Olha, geralmente essas visitas tinham um tempo habitual de 40 minutos, 30, assim... Ô, Kleber, não, eu digo, ao longo dos anos, como é que foi a incidência dessas visitas? Quando é que o BC foi mais procurado pelo Vorcaro? Olha, foi justamente em 2019, com as 11 visitas, que foi justamente no ano onde a gente tem a transação entre Banco Máxima e Banco Master. Mais uma vez, transação feita acerca de diversos problemas, tanto com Daniel Vorcaro, tanto com o próprio Banco Máxima na ocasião. Então, nesse período, foram 11 visitas feitas ali, de forma bastante recorrente, para tratar certamente também sobre a transação e mudança de Banco Máxima para Banco Master, Panunzio. Pois aqui só para pegar esse cronograma que o Kleber levantou, gente, são 24 visitas, não é isso, Kleber? 24, isso. Né? Só em 2019 houve 11 dessas visitas, quer dizer, quase metade, né? E depois, entre 2023 e 2024, houve mais 9, ou seja, das 24, 20 aconteceram nesse período em que, primeiro, há lá a criação da pirâmide do Vorcaro, lá em 2019, né? E depois, nos 2 últimos anos, principalmente 2024, quando as coisas começam a ficar esquisitas lá para ele, né? E ninguém percebeu nada no Banco Central, hein? Com tanta visita assim do Vorcaro e ninguém falou nada, né, Kleber? Exatamente. E a Polícia Federal mostra, né, que ele tinha ali membros do Banco Central dentro da sua equipe, da sua milícia privada. Muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi o percentual dos dados que estavam sob a guarda do presidente do Congresso e do Senado, Davi Alcolumbre, que foram efetivamente repassados à CPMI do crime organizado? Ou da CPMI do INSS, no caso, desculpa. Isso. Olha, menos de 1%, 0,25% dos dados que estavam com Alcolumbre foram repassados à CPMI do INSS. Eu cheguei a falar sobre isso com vocês ontem, né, com a audiência, e com você também, Panunzio. Passei por cima sobre o assunto, né, falei sobre um pouco mais de 400 gigas que estavam em posse de Davi Alcolumbre e foram repassados para a Polícia Federal. A gente falou brevemente sobre isso, mas como para mim é muito importante trazer a informação mais apurada possível, a gente tinha até o primeiro momento informações baseadas apenas em deputados que falaram de forma anônima e reservada para mim. Eu consegui depois conversar com o deputado Rogério Correia, que confirmou essas informações, e mais tarde, durante a reunião da CPMI do INSS, o próprio presidente da comissão, o senador Carlos Viana, também confirmou que as informações que foram enviadas para a CPMI do INSS foram enviadas fracionadas, então não foi em sua integralidade. E, mais uma vez, é um ponto que eu vou bater bastante quando a gente falar desse assunto da CPMI, do crime organizado. E os dados do Vorcaro, Panunzio, é de que, além dos dados terem sido filtrados e fracionados, o que foi mandado para aquela comissão não diz respeito sequer ao objeto da comissão. Foram enviadas conversas privadas de Daniel Vorcaro com a sua namorada. Eu não estou dizendo que o Daniel Vorcaro é um coitado, uma vítima do sistema, que temos que ter pena dele, mas é um mínimo absurdo. Diante da magnitude desse caso, do impacto que ele causa não só no sistema financeiro, mas também na vida das pessoas que possuem ali cotas em fundos de previdência, fundos de pensão ao redor do país, o principal, inclusive suposto envolvimento no caso dos descontos indevidos do INSS, o material que é enviado pela Polícia Federal para a CPMI ser de teor meramente privado. Mais uma vez, brincando, a gente já falou sobre isso ontem, sobre namorada, abraço, beijo, passeio e afins. É um absurdo que isso aconteça e eu vou chamar a atenção para esse caso todas as vezes que a gente conversar. Até porque o senador Carlos Viana, presidente da comissão, reforçou que esses materiais que foram enviados à CPMI do crime organizado foram enviados apenas após um filtro da Polícia Federal
sobre o conteúdo que estava em posse de Davi Alcolumbre. Então, cabe mais uma vez esse questionamento, quais foram os critérios desse filtro e quais foram os critérios para decidir o que seria enviado para a CPMI do INSS e por que foram enviadas só as conversas dele com a namorada dele. Isso é um absurdo, Panunzio. Pois é, isso coloca em dúvida, digamos assim, a rigidez, a saúde desse processo todo, né? E acaba criando distorções no horizonte da política, porque esses vazamentos têm servido, sim, só para alimentar essa fogueira pré-eleitoral, em que ardem aí praticamente todos os partidos, né? Agora, essa história dos vazamentos, você tem toda a razão de reclamar delas, porque é realmente um absurdo. E ontem, a gente começou a ver as consequências que podem advir disso, né, Kleber? Eu vou aproveitar para falar aqui da manifestação do ministro Gilmar Mendes no Twitter, que concorda com o Kleber Lourenço, tá? Do que ele disse ontem. Vou ler aqui para vocês, anota, Kleber. Olha só, o Gilmar Mendes concorda com o Kleber Lourenço, está ótimo, então. Ó. Mas aqui tem um problema, que eu já vou antecipar para vocês. Ele diz o seguinte, olha, a exposição pública de conversa de cunho... Deixa eu aumentar a letra aqui, porque talvez vocês queiram ler junto comigo aqui, e aí desse tamanhozinho, com a letra pequenininha assim, não dá, né? A exposição pública de conversa de cunho estritamente privado, desvinculadas de qualquer ilicitude, constitui uma gravíssima violação ao direito à intimidade e uma demonstração de barbárie institucional que transgride todos os limites impostos pela lei e pela Constituição. Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, parece ainda mais grave a divulgação de tais diálogos, denotando a urgência de refletir sobre como a intimidade feminina é historicamente o alvo preferencial das tentativas de desmoralização e controle. Até aqui, 100% de razão assiste ao ministro Gilmar Mendes. O problema está aqui agora, olha. Ao permitir a publicação de diálogos íntimos de um casal, o Estado e seus agentes não apenas falham em seu dever de guarda, mas desrespeitam a legislação que impõe categoricamente a inutilização de trechos que não interessam à persecução penal. E aí, quem é que vai definir que trechos interessam ou não? Por exemplo, pergunta para você, Kleber, se de repente a Justiça acha que as relações de Toffoli e Alexandre de Moraes com o investigado, com Daniel Boccaro, não interessam a persecução penal, que é a crise propriamente dita, o que vai acontecer com as provas que foram coligidas pela Polícia Federal? Elas serão inutilizadas. Tá? E esse seria um grande prejuízo para o país, que deixaria de conhecer como é que se davam essas relações. Concorda, Kleber? Exatamente. Isso é mais uma vez também outra coisa que eu vou bater muito na tecla aqui no Desperta ICL, é a série de problemas que estão se avolumando em torno do caso Master e que criam uma situação perigosa para a continuidade desse projeto, para esse processo. É muito perigoso o que a gente está vendo. Antes da gente seguir acho que a gente vai já emendar com o próximo assunto, vale reforçar que eu concordo em gênero, número e grau com o que o Gilmar Mendes disse no Twitter, mas reforço, Gilmar Mendes ele é um ministro do STF, ele não é um comentarista das decisões da Corte, ele não é um comentarista do que faz a Corte. Então também é muito ruim a gente ter um ministro do STF fazendo esse trabalho de ombudsman, sabe, comentarista do Supremo Tribunal Federal e das situações que o cercam também, Panunzio. Pois é, muitas vezes, inclusive, antecipando, né, coisas que são da natureza do processo criminal, como essa história de inutilização das provas. Isso aqui não dá para concordar nem minimamente com o ministro Gilmar Mendes, porque a incineração de provas, diante de um escândalo como esse que nós estamos vivendo, muito mais com o Supremo Tribunal Federal numa condição suspeita, né, perante a opinião pública, isso não dá. Só para terminar aqui, Kleber, o que a nota aqui do Gilmar Mendes ontem no Twitter, esse cenário, segundo ele, evidencia a necessidade inadiável de aprovação de uma LGPD penal, garantindo que o tratamento de dados na esfera criminal não seja subvertido em ferramenta de opressão. Ao transformar o que deveria ser uma investigação técnica em um espetáculo e em um verdadeiro ato de linchamento moral, o sistema incorre em nítida afronta à dignidade humana e aos direitos fundamentais. Tudo certo aqui, com a indignação do ministro Gilmar Mendes, menos a história de incinerar precocemente provas aí que supostamente não interessam à investigação, mas eu quero lembrar para vocês que mesmo aqui, condenando a questão dos vazamentos, Kleber, esses vazamentos não se deram conforme o que se dizia no começo. O que se falava é que havia agentes da Receita e enfim, de outros órgãos, como o SERPRO, por exemplo, vendendo informação para jornalista, né? E nós chegamos ao cúmulo absurdo de ter jornalista pedindo a prisão de jornalista porque está tratando de informação vazada, sabe-se lá por quem. Isso não dá, né?
Exatamente. Com as informações fica cada vez mais claro que os vazamentos vêm ou da Polícia Federal ou do próprio STF. E acho que já dá para a gente emendar até com o último assunto também da nota do Toffoli, né, Panunzio? Deixa eu só fazer um comentário. Eu fui repórter em Brasília, mais de 23 anos. Eu fui repórter de política lá, fui setorista na Câmara, no Palácio do Planalto. E, gente, vazamento é uma tradição. Nas épocas das primeiras CPIs, lá na década de 80, havia fila de político querendo vazar para jornalista material sob sigilo das comissões. Isso era uma festa, né? O tempo não mudou nada disso. Ocorre que hoje os vazamentos têm uma consequência muito mais deletéria do que sempre tiveram, porque a especulação política desse material é feita online, né, na rede social, onde impera o caos informacional. Fala, Kleber. Não, maravilha. E é muito importante ressaltar também que, nesse caso do Master, é um verdadeiro festival de offs, que são o quê? São fontes que falam de forma anônima se identificarem a jornalistas informações referentes a um assunto específico. Nesse caso, o escândalo do caso Master. Há um festival muito grande de offs, a gente viu no caso do sicário do Vorcaro, que morreu, não morreu, depois morreu de vez, entre outras informações. Então, está muito complicado lidar com esse caso. E já encaminhando para o último assunto, na semana passada, o Toffoli ele encaminhou uma nota aberta ao público, e nessa nota, o trecho mais interessante, eu vou aproveitar para não... Você consegue abrir para a gente a nota aí? E ir lá para a última página. Ele revela que não recebeu as informações referentes aos celulares do Daniel Vorcaro durante toda a sua relatoria, o que dá a entender que a Polícia Federal segurou as informações referentes ao celular de Daniel Vorcaro até a troca do relator. Porque nessa mesma nota ele deixa muito claro que as informações só foram enviadas ao Supremo depois que ele saiu da relatoria. Você tem aí aquele link com a nota dele que eu te mandei? Tem, eu estou abrindo aqui para você, ó. Vamos ver. Sobre essa nota que você vai ver na sua tela aí, não é isso? Polícia Federal reafirma. É isso que você quer? Não, a outra que eu te mandei, a outra. Então, peraí, tira da tela aí que eu já vou buscar aqui. Nessa nota, ele faz, enquanto você vai pegando, ele faz um balanço de toda a sua relatoria durante o caso Master, o que foi feito, o que foi realizado, as datas. Ele tenta fazer mais ou menos um meia-culpa de que, olha, o meu trabalho não foi de todo ruim. Chama atenção também o momento que ele faz a publicação dessa nota ali na sexta-feira, que é diante essa série de vazamentos, críticas e a verdadeira bagunça que virou o caso Master. Conseguiu abrir aí, Panunzio? Vamos ver se é o histórico da Compliance Zero que você quer? Eu estou confuso aqui. Isso, esse mesmo, esse mesmo. Beleza. Vamos lá para baixo no final da página, no final do documento. Pode ter finalzinho do documento. Vamos lá, o documento tem 4 ali, ó. No último trecho ele fala, ó, até o dia 12 de fevereiro, data em que deixei a relatoria do caso, nenhum material havia sido encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. Então ele deixa muito claro. E aí aquela outra nota da Polícia Federal que eu te mandei, Panunzio, aqui nota imprensa, pode estar aberta aí você ali, ó, do lado. Tá aqui. Essa aí. Vamos descer um pouquinho. A Polícia Federal reforça nessa nota que, ó, os materiais apreendidos na citada operação estão em poder da Polícia Federal desde novembro de 2025 e em poder da Procuradoria-Geral da República desde janeiro de 2026. Então, o material do Vorcaro já estava com a Polícia Federal, a própria Polícia Federal assume isso e não foi encaminhado para o ministro Dias Toffoli. Independente das críticas que nós temos em relação à condução do ministro Dias Toffoli no caso, e que foi, sim, extremamente problemática, e com indícios de que ele estaria ali criando dificuldades para o avanço das apurações, é muito grave que a gente tenha também essas revelações de que a Polícia Federal estava escolhendo segurar as informações de forma deliberada para que depois fosse repassado a um ministro que fosse de seu grado ou que fosse mais alinhado a eles. Isso não poderia acontecer por quê? Ah, Kleber, é porque você tem alguma simpatia ao Toffoli? Não, é porque isso abre margem para pedidos de anulação, nulidades no caso. Isso também pode abrir um precedente perigoso para todo o caso. É um caso extremamente delicado. Advogados das maiores bancas de Brasília estão defendendo o Vorcaro e outros envolvidos. Então, isso é muito delicado. É preciso ter muito cuidado com essas informações. E, ao mesmo tempo que a Polícia Federal, também nessa nota, falou que não fez qualquer filtro de informações da CPI do INSS, da CPMI do INSS. Ao mesmo tempo que o próprio presidente da comissão, o senador Carlos Viana, alega, sim, que a Polícia Federal fez filtro de informações ao ser enviado. Isso está claro, a gente tem mais de 400 gigas de material em posse de Alcolumbre que foi repassado para a PF, e aí 700 megabytes, que é menos de 1 giga, foi enviado para a CPMI.
Então, mais uma vez, está tudo muito ruim no caso Master, tudo muito estranho, Panunzio. Precisa saber exatamente quem foi que segurou o quê, né? Que fica claro aí que a Polícia Federal tentou bypassar o Toffoli, pela desconfiança. Eu não sei se fosse delegado da Polícia Federal, eu não faria a mesma coisa, viu, Kleber? Porque a atuação do Toffoli realmente era algo estranho. Mas quando você tem uma instituição tentando bypassar outra, no plano das suas atribuições, é muito complicado. Muito complicado mesmo. Bom, beleza, Kleber, é isso por hoje, né? Isso, é isso. Valeu, Só isso. Muito obrigado. Só isso, foi bastante. Quase meio jornal aqui. Obrigado, viu, Kleber? Até mais, um abração para você. Até amanhã. Dia. Valeu. Tchau, tchau. Bom, a gente não parou ainda de falar sobre as coisas relativas a isso, porque esse é o escândalo que move a política do país, né? Enfim, está tudo girando em torno disso. E ontem a oposição conseguiu reunir 35 assinaturas. Houve muita gente da base do governo assinando o pedido de CPMI cujas assinaturas estavam sendo coletadas pelo senador Rogério Correia, e no final eles conseguiram. Foi fácil, está fácil pedir abertura de CPI no Congresso. Todo mundo assina hoje em dia pedido de CPI. O problema é que os presidentes da Câmara e do Senado estão lá sentadões em cima desses pedidos, não querem deixar passar de jeito nenhum. No caso do pedido de ontem, que conseguiu essas 35 assinaturas, pode botar a página para mim no ar, Alex? Esse é um pedido de CPI para investigar Toffoli e Moraes, tá? Esse é delicadíssimo. Vamos ver qual vai ser o encaminhamento que vai ser dado a isso aqui, porque, como se sabe, principalmente o ministro Alexandre de Moraes tem uma parte do Congresso Nacional que o deplora, né? A parte justamente da extrema-direita, que é fortíssima, e agora da direita. Mas tem travas aí. Por quê? Porque os presidentes de pelo menos 2 partidos, os presidentes das 2 casas parlamentares, estão até a cabeça no meio desse escândalo, metidos nisso. E não se sabe se eles vão permitir que a opinião pública conheça como é que isso tudo vem sendo engendrado, né, nos bastidores da subpolítica brasileira. Vou ler aqui para vocês essa matéria do Valor Econômico, essa informação está em toda a imprensa. Eu escolhi a do Valor porque me pareceu ser a mais completa hoje. Então, o que diz a reportagem? O senador Alessandro Vieira, do MDB do Sergipe, protocolou o pedido para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito com o objetivo de investigar as condutas dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes no escândalo do Banco Master. A comissão recebeu o apoio de 35 senadores, são 8 a mais do que o número mínimo necessário para o pedido para abrir uma CPI. O caso Master revelou ao país. Isso aqui é o senador Alessandro Vieira dizendo, tá bom? O caso Master revelou ao país uma complexa teia de irregularidades financeiras cujos desdobramentos investigativos alcançaram o coração do Poder Judiciário Nacional, gerando questionamentos de enorme gravidade sobre a conduta de 2 ministros do Supremo Tribunal Federal que merecem e exigem a atenção investigativa do Parlamento, destacou aqui o senador Alessandro Vieira. O presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, já tem na gaveta um outro pedido para a instalação de outra CPMI específica, essa sobre o Banco Master, não sobre os ministros. Alcolumbre, no entanto, vem resistindo às pressões para convocar uma sessão do Congresso Nacional, na qual seria lido o requerimento de instalação dessa CPI, ou dessas CPIs agora. Enquanto a CPMI exige uma convocação de sessão do Congresso, uma prerrogativa do presidente, as CPIs respeitam uma fila, né? Ou seja, ambas as instituições dependem de vontade política. E nesse cenário, Vieira buscou juntar o máximo de assinaturas para reforçar a pressão sobre Alcolumbre, que continua lá como uma esfinge pairando sobre a possibilidade de abertura desse processo. 2 ministros do Supremo Tribunal Federal encontram-se no centro de um dos maiores escândalos financeiros e institucionais da história republicana do Brasil. O Senado Federal, em legítimo exercício da prerrogativa conferida pelo artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, tem o dever de investigar, esclarecer e oferecer ao povo brasileiro a transparência que a crise institucional exige, disse o senador Alessandro Vieira no seu requerimento. Em paralelo, 2 pré-candidatos oposicionistas à presidência da República reforçaram a trincheira ante o Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira. O senador Flávio Bolsonaro é um dos que assinam o pedido de CPI contra Toffoli e Moraes. E o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, protocolou um pedido de impeachment de Moraes. E é curioso observar esse movimento, porque embora nós tenhamos entre esses 35 vários parlamentares da base do governo, ninguém do PT assinou o requerimento de abertura dessa CPI, né? E aos poucos, e muito vigorosamente, o assunto vai ganhando um lado, né? Ganhando um lado. Parece que o escândalo do Banco Master tem relação com esse governo. E olha, salvo
participações efêmeras, e eu estou dizendo isso porque elas até agora não criaram o volume de expectativa que se esperava, sobre a participação de próceres do PT no Conselho de Administração do Banco Master. Como sabe, Guido Mantega esteve lá, Lewandowski esteve lá, os contratos firmados com Lewandowski, tudo isso cria um ambiente de suspensão, mas o escândalo é da direita brasileira. Esse escândalo não pertence ao campo progressista. Esse escândalo é quase que integralmente dos partidos do Centrão, né? Que estão lá em cima da carne seca do Banco Master, estavam sugando tudo que havia de possibilidade de se locupletar com relação à fragilidade que esse banco tentava resolver, fazendo com que os truques na área da política, né, pudessem se sobrepor ao andamento normal de certos processos, tá bom? O Daniel Vorcaro pediu, os advogados dele pediram, ele está num presídio de segurança máxima, onde todas as comunicações dele com todas as pessoas do mundo exterior são feitas através de um parlatório e por um interfone. Parece coisa de cinema americano. Quando a pessoa chega, tem um vidro, né, tem um interfone, e aí o preso e, sei lá, a visita, o advogado, o parente, conversam por intermédio desse vidro e todas as conversas são gravadas e as mensagens são moduladas, ou seja, elas são submetidas ao crivo de uma central de inteligência para que não haja uma ação deletéria do apenado ou da pessoa que está presa em relação ao mundo exterior. Mas os advogados do Vorcaro não queriam isso, querem conversar com ele livremente e dizem que está lá no Estatuto da Magistratura e no Código de Processo Penal o direito de o preso receber orientação em sigilo, porque essa é uma prerrogativa dos seus advogados. E ontem o ministro André Mendonça autorizou a que isso aconteça quebrando, né, o protocolo desse tipo de presídio de segurança máxima. Está aqui a manchete para vocês no site do UOL. Mendonça autoriza Vorcaro a falar com advogados na prisão sem ser gravado. Eu vou ler para vocês um trechinho aqui, tá? O ministro André Mendonça do Supremo autorizou Daniel Vorcaro a conversar com seus advogados sem ser gravado. A autorização é para que as visitas ocorram sem qualquer tipo de monitoramento ou gravação por áudio e vídeo. A gravação das entrevistas é uma medida padrão em presídios de segurança máxima, como essa penitenciária federal de Brasília, onde o banqueiro está lá hospedado em prisão preventiva. Na decisão, o ministro diz que há exceções para reuniões de presos com advogados. O que ele disse aqui? Diz o seguinte, o ministro André Mendonça: os estabelecimentos penais federais de segurança máxima deverão dispor de monitoramento de áudio e vídeo no parlatório e nas áreas comuns para fim de preservação da ordem interna e da segurança pública. E, não obstante, o mesmo dispositivo legal excetua expressamente o uso do referido monitoramento durante o atendimento advocatício, salvo se houver expressa autorização judicial em sentido contrário. Está aqui trecho da decisão do ministro Mendonça. Aí quero deixar uma pergunta para vocês aqui no ar, né? Uma provocação mesmo. Será que o mesmo direito é conferido aos demais presos desse presídio? Será que os traficantes, sei lá, os homicidas, os outros criminosos têm o mesmo privilégio? Os advogados eles conseguem conversar com eles fora do sistema de filtros do parlatório? Eu não sei como é, mas vou procurar saber. Estou deixando no ar aqui a pergunta para vocês, tá bom? Ainda sobre a polêmica em torno da contratação do escritório da advogada Viviane Basti de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, pelo Banco Master. Manchete do Estado de São Paulo. Olha, a contratação de Viviane pelo Master é incompatível com os valores de mercado, dizem especialistas, né? E aqui o jornal Estado de São Paulo ouviu 13 especialistas dos maiores escritórios do país e a avaliação deles é de que o escritório Basti de Moraes, o escritório da esposa do ministro, cobrou preço muito, mas muito acima mesmo dos praticados pelo mercado. O escritório afirma já ter se manifestado por meio de nota pública e se manifestou mesmo, como a gente viu, né? O que diz aqui essa reportagem do Estadão? Olha, o Estadão consultou, sob condição de anonimato, 13 escritórios de advocacia nas áreas penal e de compliance, todos de renome nacional. Para a grande maioria deles, os valores praticados no contrato estão muito acima do que é cobrado pela média do mercado de elite nas áreas em que Viviane afirma ter atuado no Banco Master. Procurado para falar sobre a questão de valores,
O escritório Bastos de Moraes informou apenas já ter se manifestado por meio de nota pública sobre o escopo dos serviços prestados ao Banco Master. Não há informações públicas sobre os valores recebidos efetivamente pelo Bastos de Moraes. Segundo nota divulgada pelo escritório, a contratação aconteceu por período entre fevereiro de 2024 e novembro do ano passado, 2025, ou seja, por 22 meses. E se o contrato de 129 milhões fosse válido por esse período, equivaleria a 5 milhões e 800 mil reais por mês. É um honorário para mais de metro, tá? E aqui fica uma observação curiosa, que é o seguinte, o escritório Bastos, e não estamos duvidando aqui de que esses serviços tenham sido prestados, mas é curioso esse escritório afirmar que atuou na área de compliance e fazendo manuais para que estabelecer o tipo de comportamento que o banco deveria ter em relação a assuntos críticos. Ou seja, ou não se levou em consideração o que foi sugerido, ou o que foi sugerido não foi lido, né? Não foi lido, porque o Master fez tudo ao contrário do que recomendaria um escritório especializado em compliance, né? Em comportamento ético, que é o que trata. A gente viu que o comportamento ético desse banco é deplorável, vai muito além daquilo que o Código Penal delimita, tá? Próximo assunto, gente. A ex-namorada do Vocaro, Marta Graeff, ou Graeff, como queira, a gente tem visto, já foi objeto, inclusive aqui do programa hoje, a gente já falou sobre isso, sobre a violação da intimidade dessa moça, ou dessa senhora, como queira, ela é realmente algo muito ruim, né? Muito deletério, que instituições da República, de repente, exponham a intimidade de um casal, né? Especialmente quando ela não tem nenhuma relação, ela é meramente alegórica, né? Sobre assuntos pitorescos, a maneira de falar lá com o Cebolinha, enfim, as intimidades do casal, enfim, coisas que não interessam para ninguém, a não ser para o casal e não constituem crime nenhum, né? Mas a ex-namorada dele está fazendo um esforço enorme para explicar para o mundo que ela quer se incluir fora dessa, ela quer distância desse negócio, né? Inclusive até fiquei com a impressão aqui, cometendo aqui uma indelicadeza aqui, por tangenciar o limite da intimidade, ela o tempo todo parece que não liga a mínima para ele. O papel dela é muito pequeno, inclusive nas observações, nas anotações que ela faz, o que ela faz? Na maioria das vezes ela fala, uou, e só. Não fala mais nada. Mas ela agora quer distância dessa história toda, tá? Ela quer bastante distância e está aí para vocês uma outra manchete do Estadão que afirma que ela contratou uma assessoria, um advogado, para tentar se desvincular do banqueiro, tá? Marta Graeff, ou Graeff, como queira, não tem qualquer relação com negócios e atividades profissionais de Vocaro e ela diz que o relacionamento foi à distância, né? E que os dois não estão juntos já há meses. Outras fontes dizem que o namoro acabou quando a vaca do Vocaro foi para o brejo, né? A matéria do Estadão nos diz o seguinte, a influenciadora Marta Graeff, ex-namorada de Daniel Vocaro, contratou uma assessoria, um advogado, e faz questão de se desvincular do banqueiro, de quem disse ter se separado há meses. Vocaro foi preso pela segunda vez na última quarta-feira, e você sabe, está lá na penitenciária de Brasília. Vocaro foi alvo na terceira fase da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de irregularidades na gestão do banco. A Polícia Federal diz que ele comanda uma organização criminosa que tinha até braço armado e só poderia ser neutralizado mesmo com prisão. Marta Graeff, ou Graeff, não foi alvo da operação, seu nome veio a público em razão das notas e das mensagens trocadas com o namorado e que estavam lá no celular do Vocaro, que foi periciado pela Polícia Federal. Nos diálogos, em meia mensagem de caráter pessoal, Vocaro fala de encontros com autoridades e cita políticos e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. A nova assessoria contratada por Marta Graeff buscou a imprensa para informar que ela e Vocaro já não estão juntos há alguns meses e, além disso, enfatizou que o relacionamento entre eles teria se dado à distância. Tá aí uma foto dos dois. Eu acho mesmo o fim da picada essa história da violação do sigilo dessa moça, viu? Ela tem sido objeto, assim, de observações bastante desairosas, sabe, infamantes mesmo. Vamos mudar de assunto um pouquinho e falar da CPI, da CPMI do INSS, né? Para lá o que está pegando
é a história do suposto envolvimento do filho do presidente Lula, do Fábio Luiz, com o careca do INSS. Ocorre que, e ontem nós entrevistamos aqui o deputado, o advogado Marco Aurélio Carvalho, que é o advogado do Lulinha e é também o coordenador do Grupo Prerrogativas. E ele nos falou que, enfim, a quebra do sigilo, afinal, nem foi tão ruim assim, porque apesar da especulação política, segundo ele, ficou demonstrado que não existe nenhuma relação entre Lulinha e careca do INSS, que não há nada no sigilo bancário dele. E agora nós temos aqui no painel da Folha de São Paulo uma outra informação. Aliás, essa conversa entre Lula e o Lulinha, pai e filho, já foi objeto de muitas informações que se tornaram públicas, né? Em que o presidente, ao contrário do que fez o seu antecessor, chama o filho para que explique o problema. Tá? Ele não mascara nada, ele não dissimula, ele está pedindo ao Lulinha, olha, explique o que está acontecendo. Falou, se tiver algum problema, vai pagar, né? E aqui o Fábio Zanini, do painel da Folha de São Paulo, nos informa que o Lula conversou com o filho e pediu para ele trazer para si a investigação e não deixar respingar no governo. Vamos ver o que é isso? O presidente Lula ligou para o filho, Fábio Luiz Lula da Silva Lulinha, na semana passada e voltou a pedir que ele preste os esclarecimentos necessários em relação a qualquer envolvimento com nomes investigados nas fraudes do INSS. Essa ligação aconteceu na última terça-feira, dias depois de Lulinha receber os sigilos quebrados pela CPMI do INSS. Foi a segunda conversa que os dois tiveram em meio a essas investigações. Fontes a par do assunto disseram, sob reserva, que Lula tratou de pedir que o filho puxe para si toda a responsabilidade que eventualmente venha a ter sobre o caso. A ordem do Palácio do Planalto é evitar que o assunto respingue no presidente. O entorno de Lula sabe que o tema será usado pela oposição durante a campanha eleitoral e avalia, portanto, que quanto mais rápido o filho dele esclarecer o que tiver que ser esclarecido, melhor. Aliados dizem que é fundamental evitar ao máximo a exploração do assunto por adversários. Depois que os dois tiveram a primeira conversa, Lula foi a público dizer que o filho vai pagar o preço se tiver feito alguma coisa. No ano passado, ele já tinha dito que o filho dele não seria poupado caso tivesse qualquer envolvimento. O nome de Fábio Luiz Lula da Silva aparece nas investigações de fraude do INSS. É bom a gente contextualizar aqui, tá, pessoal? Porque é muito importante aqui para que a informação não se confunda com a formação de um ambiente de campanha eleitoral. Por isso, todo cuidado ao tratar essa informação aqui é pouco, tá? Nós estamos falando do filho do presidente da República, da vida privada dele e de supostos negócios que até agora não estão confirmados, não estão comprovados. Houve uma quebra de sigilo e, segundo os advogados dele, fica lá confirmado que não há nenhuma transação financeira entre o filho do presidente e careca do INSS. Obviamente que as investigações no âmbito da CPMI vão avançar, mas nessa CPMI, então, é que deve-se ter muito cuidado com o que eventualmente sair, porque o material pode se prestar para exploração eleitoral sem que tenha qualquer comprometimento de natureza criminal, tá? Vamos prosseguir aqui com os assuntos, porque nosso tempo está acabando. Eu já falei sobre a criação da CPI pelo senador Alessandro Vieira. Agora vou falar sobre mais um truquezinho do governador do Distrito Federal, né? Que está, assim, tentando rebolar para tirar da lama, o banco que ele geriu de maneira ruinosa durante o seu governo, né? E nós temos aqui na capa do nosso site hoje, do ICL, a informação de que o Ibanez deu uma área de nascentes do Distrito Federal, tá? Uma área de preservação ambiental, em garantia desse empréstimo do BRB. Foram 9 imóveis. E eu vou ler aqui para você aqui um trechinho da reportagem da nossa grande Heloísa Vilela. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, comprometeu as contas do BRB na tentativa de salvar o Banco Master e agora pode comprometer também o abastecimento de água do Distrito Federal, para tapar o rombo que criou. Um dos 9 imóveis que ele ofereceu como garantia para um possível empréstimo de 9 milhões para o BRB é uma área essencial para a qualidade e a quantidade de água que a capital da República consome. Em uma representação junto ao Procurador-Geral do Ministério Público, Jorge Seigner, e as promotoras do Meio Ambiente, Urbanização e Patrimônio, o deputado distrital Gabriel Magno, do PT, argumenta que a serrinha
que é um dos 9 terrenos escolhidos por Ibanez, é uma área de proteção ambiental de onde saem 40% da água potável que abastece o Lago Paranoá, que é o local onde a CAESB, que é a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, recolhe a água que distribui para 6 regiões do Distrito Federal, para o Paranoá, Itapuã, Lago Norte, Plano Piloto, Noroeste e também Sudoeste. No próximo dia 18 de março, a Assembleia Geral do BRB vai analisar a proposta de Ibanez, que já foi aprovada com alguma dificuldade, né, pelos deputados do Distrito Federal. Se ela for referendada, ainda vai precisar de um sinal verde do Banco Central, né? Então leiam aqui a reportagem no nosso site sobre mais esse truquezinho do governador Ibanez, esse homem esperto, esse advogadão, que, entre outras coisas, andou fazendo bons negócios com fundos administrados pela REAG, tá? Informação da Malu Gaspar, hoje no Jornal O Globo. Bota aí na tela. Só falar em Malu Gaspar aqui, uma parte da nossa audiência fala assim, mas estão aqui as informações, porque as informações que ela tem dado até agora têm se confirmado. Então, tá aqui, olha, Master, o acerto de 38 milhões entre a REAG e o escritório de advocacia de Ibanez. Como se sabe, ele é um advogadão lá em Brasília, né? E a informação dá conta do seguinte: o escritório de advocacia do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, fechou um contrato de 38... Gente, esse pessoal do Banco Master gastava uma grana com advogado, hein? Fala sério, 129 milhões para um, 40 milhões para outro, é muito dinheiro. O Vocaro era especialmente perdulário. A gente viu as festas, né? Festas com Coldplay na Itália, mas com advogados ele era especialmente generoso. E o atual governador de Brasília foi bastante bem aquinhoado, 38 milhões com esse contrato. Vamos lá. O escritório de advocacia do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, fechou um contrato de 38 milhões de venda de honorários de precatórios a um fundo ligado à REAG. REAG, tá? O que é a REAG? É a gestora investigada pela Polícia Federal por fazer parte do esquema de desvios de recursos pelo Banco Master, né? Era o caminho que o dinheiro percorria para ficar incólume, para não aparecer à luz da opinião pública. O contrato foi fechado em maio de 2024, quando o BRB já vinha adquirindo carteiras da instituição de Daniel Vocaro. Como mostrou o Globo, a PF e o Ministério Público Federal apontam a REAG como a estrutura central do esquema de fraudes do Master. A gestora integra a complexa teia de fundos por onde o dinheiro captado pelo banco em transações irregulares era distribuído, dificultando a rastreabilidade e o destinatário real dos valores. Em março do ano passado, março de 25, um ano atrás, o diretor do fundo que fechou o contrato com o escritório do Ibanez foi o mesmo representante do grupo que participou e votou em assembleias de acionistas do BRB como representante de um outro fundo, o Bornel, outro fundo igualmente investigado pela Polícia Federal porque teria usado em uma operação do Master e da REAG para comprar 25% do controle do BRB abaixo do preço de mercado, enquanto negociavam carteiras fraudulentas no Master, ou seja, deprecia os ativos do BRB para transferir para esse grupo de pilantras, ao mesmo tempo em que supervalorizam alguns ativos que sequer existiam, que eram mesmo pura pilantragem, né? Segundo a PF, esse Bornel, esse fundo havia alcançado em junho uma participação de 4,5%. Era dono já do BRB, tá? Das ações preferenciais. Ações que depois foram bloqueadas pela Justiça. Em 29 de maio de 2024, o Ibanez Advocacia e Consultoria vendeu ao fundo REAG Leal Claims os direitos creditórios sobre honorários advocatícios no valor nominal de 38 milhões com data base de dezembro de 2021. Hoje esse fundo se chama Pedra Azul. Portanto, o governador de Brasília ganhou lá pelo seu escritório bastante dinheiro dessa pirâmide. Ele, na condição de gestor público, né, por ter aceitado os negócios estelionatários que eram propostos pelo Banco Master, também ganhou como advogado lá no seu escritório, tá? A matéria explica aqui que precatórios são ordens de pagamento que são determinadas pela Justiça e pelos municípios, estados ou União, que costumam demorar anos para serem liberados por dependerem de condenação judicial em última instância. Pessoal, meu tempo acabou, tá? Mais uma vez quero te convidar para conhecer aqui o nosso grupo de WhatsApp. Tem uma audiência aí hoje, Alex, ou não? Tá bom, beleza, maravilha. Hoje não teremos audiência, não. Tá bem, tá?
E você, se quiser ficar bem informado o dia inteiro, entra aqui no nosso grupo do WhatsApp. Você vai adorar isso aqui, além de poder conversar aqui com a nossa equipe diretamente, tá bom? Gente, bom dia para vocês, boa terça-feira. Amanhã, quarta-feira, 7 da manhã, nós estaremos de volta aqui. E para a gente repassar o que vai acontecer nesta terça-feira, que promete ser um dia bastante gordo e encrencado. Tchau, obrigado para vocês. Amanhã a gente se encontra aqui às 7. Muitos diziam para mim, Beto, explica uma coisa. Como é que você pode ser um cara de esquerda, revolucionário, e ao mesmo tempo crer em Deus, numa outra vida? Eu falava com ele, olha aqui, eu tenho tanta certeza que vocês vão para o céu, que lá nós vamos ter a eternidade inteira para debater esses temas. Eu considero a ele como um dos grandes escritores brasileiros. É forte, é duro. Os profetas foram assim. Anunciam e denunciam. Que no Novo Testamento só tem uma única definição de Deus. Uma única. Está na primeira carta de João. Deus é amor e quem ama conhece a Deus.